Oi, gente. Meu nome é Marcela, sou fundadora e CEO da Smarket, uma empresa de tecnologia focada no varejo. A nossa solução ela surgiu para ajudar os varejistas a tomarem decisões mais simples com relação às suas promoções. E hoje a gente vai falar um pouco sobre métricas para avaliar o resultado das ofertas. Primeiro é importante a gente entender por que que por que que esse tema é relevante, né? Hoje no Brasil, 47% da venda do varejo alimentar vem de promoções, né? Então quase metade do faturamento dos varejistas vem através de redução de preço. E o mais interessante disso é que 30% das ofertas que são criadas, elas não geram impacto nas vendas ou geram prejuízo. Isso principalmente acontece porque quando a gente vai criar uma promoção, tem muito dado envolvido. E são muitos itens e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E infelizmente o varejo não consegue avaliar o resultado das promoções e aprender com promoções que não deram certo né, consequentemente irem reavaliando e melhorando o resultado. Então, eu vou falar um pouco sobre como que a gente vai fazer, como que a gente deve fazer essas promoções, como que a gente vai decidir o que é uma promoção que faz sentido ou não, e como que a gente faz para avaliar essa promoção depois que ela foi criada. Bom, primeira coisa, quando a gente vai criar uma promoção, a gente precisa levar em conta três métricas importantes. A primeira delas é a margem líquida, né? Então, algumas redes ainda usam markup, algumas usam markdown, mas a margem líquida ela é importante porque ela leva em conta também os impostos, né? Então, dependendo da categoria que a gente está falando, esse custo ele é bem relevante, ele precisa ser levado em conta. E aí eu já vou falar um pouquinho da margem de contribuição, porque algumas redes também gostam de olhar só a margem líquida e não olham quanto que o produto dá em dinheiro mesmo. E isso é super relevante, porque, né, eu vou dar um exemplo. A gente tem um produto que é um milho de pipoca, tá? E a gente vende esse milho de pipoca a R$ 4,99, né? R$ 5 pra gente arredondar. Esse produto eu vendo com uma margem líquida de 20%, né? Ou seja, eu ganho para cada unidade vendida, eu ganho R$ 1. Se a gente faz uma promoção desse produto por R$ 3, por exemplo, e a gente tem como meta 20% de margem líquida, esses mesmos 20% não vão significar R$ 1, né? Eles vão significar 60 centavos. Então, isso já é uma redução relevante. Para essa promoção fazer sentido, a gente precisa vender muito mais milho de pipoca para eu compensar esses 40 centavos que eu estou perdendo em cada unidade. Então, a gente tem algumas redes, alguns clientes que já colocam essa situação para o fornecedor e cobram dele uma contrapartida considerando a margem de contribuição e não só a margem líquida, tá? Porque se a gente for olhar só o valor percentual, a gente pode estar tendo prejuízo sem saber. Outra coisa importante para a gente avaliar é a competitividade do produto. Então, dependendo da categoria, isso também é bem relevante, a gente não pode querer ser barato em todas as categorias, em todas as promoções, porque a nossa margem vai lá pro chão. Então, o que a gente precisa fazer? Escolher quais são as categorias que a gente vai ser mais competitivo. Então, categoria de cerveja, categoria, né, de commodity, são produtos que normalmente a gente tende a ser mais competitivo e são categorias que vale a pena a gente ser competitivo, mas a gente precisa sempre escolher categorias para a gente compensar essa redução de margem. Então, importados, vinhos, carnes nobres, são produtos são categorias que a gente tende a não ser tão agressivo em preço em relação aos concorrentes, porque não vale a pena, né? São produtos que muitas vezes o cliente não tem uma percepção de preço. Então, essas três métricas são muito importantes que sejam acompanhadas sempre no momento que uma promoção é criada. Depois que a promoção aconteceu, né, a campanha foi para o ar, né, os clientes fizeram as compras, a gente precisa analisar duas coisas importantes. A primeira delas é como que o produto se comportou durante aquele período.
Então, a gente vai precisar avaliar primeiro qual foi, quanto que o produto me dava de margem antes dessa promoção. Então, a partir disso, a gente vai descontar o valor do desconto que a gente deu para o cliente, né? Então, quanto que a gente reduziu o preço. A gente vai somar a esse valor qual foi a verba da indústria que a gente recebeu durante esse período. A gente precisa descontar quanto que a gente teve de canibalização, então é importante a gente saber que quando a gente faz a promoção de um produto, naturalmente ela vai roubar a venda de algum outro ou dele mesmo, né? Então, por exemplo, eu fiz não que ele vai roubar a venda dele, ele vai roubar a margem que ele daria. Então, se eu fiz uma promoção de sabão em pó da marca que é capitã da categoria, esse produto, os clientes que compravam a segunda marca, dependendo do preço que eu fizer essa promoção, ele pode migrar, né, quem comprava a segunda marca migra para o capitão da categoria. Então, ele está canibalizando a segunda marca. E os clientes que já compravam esse item vão passar a comprar ele com desconto. Então, no final das contas, a gente também vai perder margem. Então, é importante a gente sempre considerar a canibalização do item para a gente saber se essa promoção realmente fez sentido ou não. Depois disso, a gente soma a venda dos produtos complementares, porque dependendo do item, né, o caso clássico é a fralda com cerveja, mas a gente tem casos mais que a gente está mais acostumado, como picanha, carvão, ketchup, maionese. Então são produtos que quando a gente oferta um, pode ser que ele acabe embalando a venda de outro item. Depois disso, a gente vai descontar o que a gente chama de stock up. Stock up é o cliente, ele não é um produto que ele não faz o aumento de consumo, mas ele aproveita a oportunidade da promoção. Adoçante é um caso que isso acontece, né? O cliente não vai consumir mais adoçante por causa da promoção e ele acaba se estocando desse produto para fazer, e aí existe uma queda de venda no futuro. Então, isso também é importante a gente considerar. Depois a gente vai descontar os custos de divulgação da promoção, custos de logística e custos da loja para operacionalizar essa promoção. E aí sim a gente chega no aumento real na margem, tá? Então isso é uma das formas da gente avaliar. E outra forma também da gente avaliar, que elas não são excludentes, né? É analisar o desempenho do produto considerando o aumento na quantidade vendida e o aumento na margem de contribuição. Então, a gente pode organizar essa visão em 4 quadrantes, né, em que o eixo X é o aumento na quantidade vendida em percentual e o eixo Y é o aumento na margem de contribuição também em percentual. Isso significa que os produtos que estão à direita do eixo são produtos que aumentam a quantidade vendida. Então, os produtos que estão no eixo à direita e embaixo, eles são produtos que eles devem ser negociados com a indústria. Por quê? Porque são itens que respondem à promoção, né? Quando ele tem um preço reduzido, a quantidade vendida ela é alterada. Só que como a gente não fez uma negociação que foi suficiente para isso, a nossa margem de contribuição ficou abaixo do que a gente costumava ter, né? Que é exatamente esse é o quadrante que faz com que muitas promoções não deem resultado, né? Porque o desconto não compensa, a quantidade vendida não compensou o desconto que a gente deu. Então, esses são os produtos que vale a pena a gente conversar com a indústria e ver se a gente consegue alguma verba para fazer essa compensação. O segundo quadrante, que é o quadrante em que eu aumento quantidade vendida e aumento margem de contribuição, são os produtos que eu preciso manter. Ou seja, são produtos que eles realmente aumentam a quantidade vendida e aumentam a margem de contribuição. Então, são os produtos que fazem muito sentido. Os produtos que estão à esquerda do eixo e embaixo, né, ou seja, eles não têm aumento aliás, todos os produtos que estão à esquerda do eixo, né, que não tem um aumento na quantidade vendida, são os produtos que devem ser retirados. Isso é difícil de acontecer em promoção, porque normalmente
A venda pelo menos é mantida, mas são os produtos que a gente não deve mais promocionar, né? Então, são produtos que não respondem, têm uma elasticidade é, quase que zero, quase que nula, e, consequentemente, não tem aumento na margem de contribuição, né? Muito pelo contrário, eles abaixam a margem de contribuição porque os clientes que já compravam aqueles itens passam a comprar esse item com uma margem menor, e aí faz com que eu perca dinheiro, tá bom? Bom, essas são algumas dicas que a gente pode dar em relação às promoções. Se esse conteúdo foi interessante e você quiser saber mais sobre a Smarket e como que a gente pode ajudar vocês a resolver esse tipo de problema, né, em relação às promoções, o link da nossa demonstração está aqui embaixo. Então é só clicar e pedir uma demonstração com um especialista que ele vai mostrar como que o nosso sistema funciona. E é isso, né? Então, obrigada, espero que tenham gostado. É isso. Tchau, tchau.